Depois daquela nossa aula de evolução, agora a gente vai resolver umas questões. Lembra? Eu mandei para o curso Alfa, o professor Tirso mandou para os senhores uma lista de exercícios sobre evolução. E aí eu tenho essa lista, 10 questões para a gente resolver. A lista de vocês tem muito mais, deve ter umas 15 ou 16 questões. Não lembro bem, mas eu tirei 10 questões para a gente resolver aqui. Tá bom? Então pode me acompanhar, vamos lá? Copo d'água, lista de exercícios, aquele biscoito e vem comigo. Lista de exercícios de evolução. Olha lá. Eu vou ler para te ajudar. Determinado processo, olha essa questão como é antiga, 2020. Determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin, tendo sido esclarecido mais tarde pela contribuição da teoria sintética da evolução de Theodosio Dobzhansky. Ok? Muito bem. O que não foi explicado por Darwin, mas foi explicado por Dobzhansky? O que foi? O que você acha? O processo é denominado especiação? Especiação? Darwin falou especiação? Diversificação? Darwin não soube explicar a diversificação, né? Seleção natural? Darwin explicou a seleção natural, né? A hereditariedade. Hereditariedade? O que você acha? O que você marcou? Vamos ver? Hereditariedade, né? A hereditariedade, a questão genética, não foi explicada por Darwin, foi explicada por Dobzhansky, porque Dobzhansky já tinha base genética. Você acertou? Vamos lá. Próxima questão. Não é de hoje que ouvimos falar sobre o suposto uso de hormônios para desenvolvimento mais rápido dos frangos. Porém, a realidade não é bem essa. Trata-se de um mito bastante popular. Com 40 dias de idade, esses animais podem alcançar até 3 quilos. Esse crescimento rápido é resultado fundamentalmente da intensa atividade de pesquisa nas áreas de genética, nutrição, sanidade e no conhecimento do manejo e produção desses animais. A explicação que o texto traz sobre o mito quanto à utilização de hormônios na agricultura se relaciona com o quê? Você acha que a teoria sintética da evolução é capaz de induzir a formação de organismo mutante? Induzir mutante? Bom, você sabe aí, né? Letra B. O desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, transgênicos, para maior produtividade. Letra C. O processo de seleção artificial realizado desde as primeiras criações de aves há muitos séculos. Presta atenção nisso. Ok? O que mais? Os mecanismos evolutivos de seleção natural, especiação, comprovados por Charles Darwin. Especiação comprovada por Charles Darwin. Bom. A ampliação do conhecimento obtido a partir da genética molecular e biotecnologia de micro-organismos. Veja qual delas é a que satisfaz o teu desejo. Vamos lá? Letra C. Seleção artificial realizado desde as primeiras criações de aves há muito séculos. Gente, a gente pode fazer isso. Os porcos hoje, eles são imensos. Por que eles são imensos? Porque eu pego uma porca imensa e cruzo com um porco imenso. Vão nascer porquinhos imensos. Aqueles porquinhos que nascerem pequenininhos demais, eu retiro. Eu vou pegar e vou cruzar os maiores. Os maiores cruzando com os maiores terão filhos maiores. Então eu estou selecionando, é uma seleção artificial. Por isso que a resposta é letra C. Vamos lá. Terceira questão. Sobre o processo evolutivo, é correto afirmar. Letra A. As mutações genéticas ocorrem com o objetivo. Mutação genética ocorre com o objetivo. A mutação não é aleatória? Então, será que tem objetivo a mutação? Mutação ocorre com o objetivo de promover a adaptação dos organismos no ambiente. Letra B. Alterações na sequência de aminoácidos do DNA. Aminoácido do DNA?
dos organismos podem ser vantajosas, neutras ou desvantajosas para o seu portador. Alteração na sequência de aminoácido do DNA. Bom, em uma população com características vantajosas, tende a aumentar a frequência na geração seguinte pela ação da seleção natural. D. Os organismos de uma população biológica são idênticos entre si. Os organismos de uma população biológica são idênticos entre si, potencializando a ação da seleção natural. Letra E. Os organismos atuais estão se modificando geneticamente para se adaptar. Olha aí, cara, às mudanças climáticas como o aquecimento global. Vamos ver qual é a resposta? Olha aí. Em uma população, uma característica vantajosa tende a aumentar a frequência na geração seguinte pela seleção natural, pela ação da seleção natural. Então, algumas palavras, por exemplo, do texto, ele já indica o erro, né? Algumas aqui são até bem cruéis, olha, os aminoácidos do DNA. Né? Olha a letra A, as mutações genéticas ocorrem com um objetivo. A mutação não é aleatória, então a mutação não tem objetivo, gente. Entendeu? É aleatória. Entenderam isso? Então cuidado com as palavras. As palavras, nas questões, os textos, na verdade, eles vêm com erros. Quando a gente identifica esse erro, você acerta com mais clareza essas questões. Por isso que é importante fazer aquela revisão na teoria de Lamarck, Davidovizhansky. Ok? Muito bom. Continuando. Além da seleção natural, ponto central do darwinismo, a teoria moderna da evolução considera também o processo genéticos para explicar a origem da diversidade das características dos indivíduos. São elas. Quais são as características, quais são os pilares da teoria de Dobzhansky? Quais são os pilares do pensamento de Theodor Dobzhansky? Mutação, recombinação gênica e seleção natural. Tá? Se tiver alguma coisa aí parecida, você marca, ok? Vamos lá, letra A diz mutação e recombinação gênica. A letra B diz mutação gênica e convergência evolutiva. A letra C diz seleção sexual e adaptação. A letra D fala em adaptação e mutação gênica. E a letra E fala em divergência e convergência evolutiva. Ele quer saber do ponto central para a evolução. Vamos ver qual é? Mutação e recombinação gênica. Lembra? São os pilares da evolução. Então, eu acho que ele já fala até aqui em seleção natural. Não fala no texto. Mas ele já diz para você, ele já te induz a pensar sobre os pilares da evolução. Dobzhansky, mutação, recombinação gênica e seleção natural. Você precisa escrever uma camisa, escrever aqui uma camisa, com a foto do Dobzhansky, escrever mutação, recombinação gênica e seleção natural. Aí você não erra nunca mais. Quinta questão. Muito bem. Questão do Enem. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência com potencial aparente para competir exibirão diferenças em comportamento fisiológico ou morfologia. Adaptação. Perfeito? Muito bem. Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? Aí nós temos a letra A, que fala em mutação, alteração do material genético, fluxo gênico, transporte de genes, seleção natural, direciona, deriva gênica, lembra dela? Pega uma população e traz para outra população. E equilíbrio de Hardy-Weinberg, que também é chamado de equilíbrio genético de populações, que a gente vai ver isso ainda, ok? Muito bem. Tá teu show? Posso marcar? Seleção natural. Né? Então ele fala aqui, por exemplo, podemos esperar que evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com os membros de outras espécies. Espécies que coexistem
com potencial aparente para competir exibirão diferenças em comportamento, fisiologia ou morfologia. Se isso for benéfico, será escolhido. Quem não se adapta é retirado. Como é o nome disso? Seleção natural. Por isso a resposta é letra C. Tranquila? Beleza. Vamos lá. Essa questão recente, né? Questão muito recente. Atente às seguintes afirmações sobre a teoria moderna da evolução, também conhecida como teoria sintética da evolução. Olha o que ele fala aqui, ó. Atente às seguintes afirmações sobre a teoria moderna da evolução, também conhecida como teoria sintética. Ele quer saber a teoria de Dobzhansky. Ele quer saber os pilares da teoria de Dobzhansky. Ok? Muito bem. Ele fala assim: a evolução pode ser melhor explicada a partir do surgimento da genética. Tranquilo? Muito bem. No início do século XX, com base nos conhecimentos sobre a hereditariedade genética, Gregor Mendel. Muito bem. A teoria moderna da evolução não considera a seleção natural e utiliza os conhecimentos genéticos para explicar a diversidade dos organismos. Nós temos 3 itens. Nós temos que dizer quais itens estão corretos. Tá certo? Quais itens? Então aqui eu tenho o primeiro item, olha. O primeiro item. A evolução pode ser melhor explicada a partir do surgimento da genética no início do século XX, com base nos conhecimentos sobre hereditariedade. Tá certo ou está errado isso? Muito bem. 2. A teoria moderna da evolução não considera a seleção natural. Não considera a seleção natural? Será que a seleção natural, na teoria de Dobzhansky, ela é retirada? Ela não é usada como fator importante do processo evolutivo? Pensa nisso. Aí no item 2, aqui ó, a teoria moderna da evolução não considera a seleção natural e utiliza conhecimentos genéticos para explicar a diversidade dos organismos. Tem alguma coisa estranha aí. No item 3, a evolução pode ser explicada pela variabilidade genética. Pode? Originada de mutações e da recombinação gênica orientada pela seleção natural. O que você acha? Olha, item 1, item 2 e item 3. Ok? Qual ou... Será que a 1 está certo? A 2 ou a 3? As 3 estão corretas. Aqui nós temos os itens. Olha aí, ó. Ok? Vamos lá? Olha aí. Ok? Apenas o item 1 e o item 3 estão corretos. O item 2 está errado aqui, ó. Não considera a seleção natural. Tá certo? A seleção natural é essencial. Ela é que orienta todo o processo evolutivo. Legal? Tranquilo? Muito bom. Estão errando? Não pode errar. Legal. Questão 7. O fixismo. Fixismo é aquela teoria que é determinada pela igreja, que diz que os seres vivos não sofreram mutação ao longo do tempo. A gente já sabe que a igreja aceita a teoria da evolução, desde que a teoria da evolução tenha sido feita por Deus. Se partir desse pensamento, a teoria da evolução é aceita. Legal? Mas o fixismo já está quebrado. Ok? Então o que diz o fixismo? O fixismo e o evolucionismo foram correntes do pensamento utilizadas para explicar a diversidade de espécies. Sobre essas correntes é correto afirmar que, letra A, o fixismo considera que as diferentes espécies são permanentes, perfeitas e mutáveis. Né? Mutáveis, e que foram originadas independentemente de uma das outras. Letra B. Para o evolucionismo, as espécies atuais são resultado de lentas e sucessivas transformações sofridas pelas espécies do passado ao longo dos tempos. Letra C. A geração espontânea ou abiogênese é uma corrente do evolucionismo, né, que acredita que a criação dos seres vivos a partir da matéria inanimada. Letra D. O criacionismo considera que os seres vivos foram criados por ação divina, portanto são perfeitos e instáveis ao longo do tempo. E aí, qual seria? Ele está se referindo ao fixismo. Qual desses itens está relacionado ao fixismo? Vamos lá? Marcou?
Olha qual é a resposta. Letra B. Para o evolucionismo, as espécies atuais são resultado de lentas e sucessivas transformações sofridas pelas espécies do passado ao longo dos tempos. É isso que a evolução demonstra, beleza? Muito bem. Após uma aula sobre a teoria evolutiva de Darwin, Wallace, para quem não lembra, Alfred Russel Wallace era também um biólogo, só que Wallace trabalhou na Oceania, e os pensamentos de Wallace eram muito parecidos com os pensamentos de Darwin. Tanto é que Wallace mandava cartas para Darwin mostrando o seu pensamento em relação ao processo evolutivo. Aí os dois, uma vez, os dois sentaram e discutiram, perfeito? E Wallace, por ser um perfeito cavalheiro, deu a Darwin a possibilidade de primeiro expor esse trabalho, mas Wallace foi verdadeiramente um parceiro de raciocínio muito bom para Darwin, ok? Então vamos lá. Após uma aula sobre a teoria evolutiva de Darwin e Wallace, 5 estudantes discutiram sobre o tema e cada um chegou a uma conclusão sobre as adaptações encontradas em algumas espécies de animais. Lucas, olha o que o Lucas falou. As espécies animais tiveram que se adequar. Aí, meu irmão, tiveram que se adequar ao meio ambiente para sobreviver. E foi assim que as características adaptativas favoráveis foram surgindo. Bernardo é o seguinte: o meio ambiente escolheu os seres vivos mais aptos, e assim muitas espécies, como as dos insetos, formaram as asas para atender a essa escolha. Olha aí, formaram asas para atender. É quase forçar o indivíduo, né, a desenvolver isso, né? Camila, a seleção natural impôs às espécies animais que se modificassem e dessa forma elas sobreviveram. Caso contrário, teriam sido eliminadas. Karen, os animais com características favoráveis tinham mais chance de sobreviver e de reprodução, e essas características foram transmitidas aos descendentes. Quando a gente lê questões de evolução, a gente já vai direcionando, né, aqueles pensamentos que não se adequam aos raciocínios dos pesquisadores, né? Então, muito bem. Tatiana, animais como os peixes possuem adaptações semelhantes, uma vez que tinham os peixes necessidade de sobrevivência na água e por seleção natural geraram filhos semelhantes. Muito bem? Já todos leram, me acompanharam? Muito bem. Olha aí. Karen estava certa. Os animais com características favoráveis, né, favoráveis por causa da mutação, tinham mais chance de sobrevivência e de reprodução. E essas características foram transmitidas aos descendentes. Perceberam que o raciocínio é sempre muito parecido, né, nas questões sobre evolução? Aí, para definir o conceito de teoria de Darwin Wallace, foi corretamente apresentado por quem? Por Karen. Muito bem. Karen era excelente, né? Karen fazia alfa, gente. Por isso que ela acertou. Entendeu? Vamos lá. Aí, gente complicada. Eu tenho esse desenho, diz o seguinte: olha o urso. O urso, Dr. Goebbels. Aí o urso. Aí ele fala assim: que adianta correr? Nenhum de nós correrá mais depressa que esse urso. Aí o cara fala assim: eu sei, mas para mim basta correr mais depressa que o senhor. O rapaz é mais apto que o senhor Goebbels, né? Ele é mais apto? Ele é mais apto? Bom, se ele é mais apto, ele é melhor. Se ele é melhor, né, então o senhor vai morrer e ele não. Tá, como é o nome disso? Com base na charge do desconhecimento sobre a evolução biológica, é correto afirmar: o evento descrito acima se refere ao processo de seleção natural, no qual o indivíduo com maior necessidade de permanecer no ambiente sobrevive. A charge ilustra a seleção artificial. A necessidade de sobrevivência faz com que algumas presas corram o risco de conseguir transmitir essas características aos descendentes. A charge indica o evento de seleção natural proposto por Darwin no século XIX, o qual indica que grupos mais aptos tendem a ter mais chance de sobrevivência que o meio ambiente. Olha, letra E, o indivíduo que correu mais transmitirá essa condição aos descendentes, e a cada geração subsequente será observada em indivíduos mais rápidos.
Atenção, vamos lá. Olha aí, resposta letra D. Legal? Muito bem. E aí, eu tenho uma coluna. E aí, quem vai fazer o quê? A gente vai marcar a numeração, né? Qual desses está relacionado a esse pensamento aqui? Legal? Então vamos lá, que ele diz aqui, ó. Qual dos indivíduos postula que a evolução prossegue em grandes saltos por meio de macromutação? Uma grande mudança entre progenitor e prole que é herdada geneticamente. Marca aí. Quem falou? Postula que devido à seleção natural, formas mais adaptadas à sobrevivência deixam uma descendência maior, quanto as menos adaptadas terão sua frequência diminuída. Quem pensou assim? Quem pensou? Muito bem. Primeira teoria proposta para explicar a evolução biológica postula que as características adquiridas pelo uso intenso ou pelo desuso dos órgãos poderiam ser transmitidas à descendência. Essa ficou moleza, né? Teoria que incorpora as explicações genéticas para a origem da diversidade das características dos indivíduos de uma população, assim como os conhecimentos de sistemática em biologia, paleontologia e morfologia. É só pensar, ok? Dá teu show e não pode errar, beleza? Vamos lá, atenção. Vamos lá. Olha aí, bonito, né? Muito bem. 1, 2, 3. Mutacionismo postula que a evolução prossegue em grandes saltos por meio de macromutação, uma grande mudança entre progenitor e prole que é herdada geneticamente. Mutacionismo. Postula que devido à seleção natural, formas mais adaptadas à sobrevivência deixam uma descendência maior, quanto aos menos adaptados terão sua frequência diminuída. 2. Darwinismo. Tranquilão? Primeira teoria proposta para explicar a evolução biológica postula que as características adquiridas pelo uso e desuso... Gente, essa foi muito dada, foi ou não foi? Pelo intenso ou pelo desuso dos órgãos poderiam ser transmitidas à descendência. Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck. E 4. A teoria que incorpora as explicações genéticas. Gente, explicação genética é Dobzhansky. Perfeito? Dobzhansky é o responsável pelo neodarwinismo. Então a sequência seria 3, 2, 1, 4. Ok? Muito bom. Perfeito? Agora, isso é pra ti, ó. É isso. Um grande abraço. Ok?